La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, ses voix comme elle est nue depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, l'hippopotame, la première créature de Dieu, et un animal comparé à l'homme. La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, ses voix comme elle est née depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, l'hippopotame, la première créature de Dieu, un animal comparé à l'homme. Oh. Voici l'hippopotame, à qui j'ai dans la vie comme à toi, un animal comparé à l'homme. Voici l'hippopotame, à qui j'ai dans la vie comme à toi, un animal comparé à l'homme. Si nous disons l'hippopotame, un animal comparé à l'homme, cet homme n'est que Jésus, qui est le corps du sacrifice pour la rédemption, identifié à l'agneau, au lion, la force, l'honneur à Jésus. Si nous disons l'hippopotame, un animal comparé à l'homme, cet homme n'est que Jésus, qui est le corps du sacrifice pour la rédemption, identifié à l'agneau, au lion, la force, l'honneur à Jésus, oh Jésus. Voici l'hippopotame, à qui j'ai dans la vie comme à toi, un animal comparé à l'homme. Voici l'hippopotame, à qui j'ai dans la vie comme à toi, un animal comparé à l'homme. Je suis la première créature de Dieu, avant que les œuvres les plus anciennes. Il était établi depuis l'éternité, dès le commencement vers l'origine de la terre. Je suis la première créature de Dieu, avant que les jours les plus anciennes. Il était établi depuis l'éternité, dès le commencement vers l'origine de la terre. Voici l'hippopotame, à qui j'ai dans la vie comme à toi, un animal comparé à l'homme. Voici l'hippopotame, à qui j'ai dans la vie comme à toi, un animal comparé à l'homme. Il était quand il n'y avait point de l'abîme, point de source d'eau. Jésus qui est devenir la parole faite chair, plein de grâce, gloire à l'agneau. Il était quand il n'y avait point de l'abîme, point de source d'eau. Jésus qui est devenir la parole faite chair, plein de grâce, gloire à l'agneau. Il mange de l'herbe comme le bé, et le bé c'est le type du sacrifice. Il donna la vie pour notre salut. Il mange de l'herbe comme le bé,
Élevé, c'est le tube du sacrifice. Il donna la vie pour notre salut. Voici l'hippopotame à qui j'étends la vie comme à toi. Un animal comparé à l'homme. Oui, c'est merveilleux quand nous chantons sur l'hippopotame de Job 40. Là, nous comprenons que le Seigneur nous a tant aimés. De la manière où le Seigneur s'est révélé dans le lion, dans l'agneau et les autres, il s'est encore révélé dans l'hippopotame de Job 40. Et dans ces corps de l'hippopotame de Job 40, il a caché trop de mystères que l'Église est appelée à comprendre. Il a eu les deux caractères. Le caractère de l'homme pour dire qu'il est le véritable homme, le Seigneur Jésus. Le caractère de B, c'est pour dire que c'est Dieu s'est fait serviteur en donnant sa vie pour nous. Et il est la première créature de Dieu, comme déclare Job 40. Et nous comprenons que Job 40 ne peut pas parler d'une autre première créature si ce n'est que de Jésus-Christ. Et c'est lui qui a donné sa vie pour nous. En mourant sur la croix, c'était notre salut. Très chers frères, nous sommes le bienheureux. On loue ces dieux. Dans le Job 40, l'hippopotame, c'est notre Messie. Que le Seigneur vous agrée, que le Seigneur vous aime, vous fasse tout pour son salut. Alléluia. Le perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, ses voix comme elle est nue depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, l'hippopotame, la première créature de Dieu, est un animal comparé à l'homme. La perfection invisible. Prepara a sua caneta, o seu caderno. Daqui a pouco vamos ouvir a palavra. Neste momento, estamos à espera do pregador da tarde de hoje. Vamos aplaudir para o Senhor. Talana simanangai kolo Yesu bakavale afalo kolo eza kolandanga telema Yesu yolipatana nkembo apeshe monguna asimba ngaitse fongolela nganchela pote ngai na lekaya tango bakokoma maye malabango tango bakokoma maye malabango. Alléluia. Kolo Yesu. Alléluia. Kolo Yesu. Talana simanankai kolo Yesu bakabale ya falo kolo eza kolandanga telema Yesu yolisonzina moto abeshe monguna asimba ngaite fongolela nganchela wete ngai na lekaya tango bakokoma mayemela bango tango bakokoma mayemela bango. Olobaki ne lobana yo ete
Tu disseste na tua palavra aqui. na ntango na suka moto moko te akoteya moninga na Nos ye últimos tempos ninguém vai pregar o outro. biso nyonso tokotema na nzela ya molimo Mas mosantu. todos nós seremos ensinados pelo intermédio do Espírito Il est Santo. écrit l'onction que vous avez reçue de E lui está escrito que a unção que dele vous receberemos, enseignera toutes les choses todas as coisas nos et ensinará. personne vous enseigne. E ninguém vos ensinará. Parce que na monoko ya molimo mosantu lokote ezalaka te. Porque na boca do Espírito Santo não há mentira. Molimo mosantu loba basantu bazala na lobiko ya solo. Então o Espírito Santo fala para que os santos tenham uma verdadeira Matoi na salvação. biso efungwa matoi yoka yo mobali ya libala. E que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a tua palavra. Soki toyoki bato ekozala liwa. Porque se ouvirmos as pessoas será uma morte. Me koyoka yo eza bomoi. Mas ouvir a ti, ó Senhor, é vida. Nguya nyonso ya satana. Todo o poder de Satanás Ekoki kobebisa moma oyo. que pode vir destruir este momento, Nazobenga nango. estamos a expulsar. Parce que komami ete Porque está escrito: ata monguna atelemi lokola ebale monene. ainda que o inimigo levante-se como grande mar, Molimo na nzambe kobenga nango mosika. o Espírito de Deus fará ele fugir para bem longe. Na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Esprit nyonso ya erreur. Todo espírito de Na erro benga nyo mosika liteya o na kombo na Yesu. te expulso para longe desta pregação em nome de Nyonso ya Jesus. badute. Tudo de dúvida, Nyonso ya baincompréhension. tudo de maus Na benga entendimentos, nyango na kombo na Yesu. expulso em nome de Jesus Régnez Cristo. à maître de vie jusqu'à la fin. Ô Senhor, reina do princípio até ao fim, Na kombo na Yesu. em nome de Jesus Cristo. Ndito bonde libongo. Assim Merci oramos e Seigneur digamos: Jésus obrigado, Christ. Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Betela nkolo Yesu moko Aplausos para o makasi. Senhor Jesus Cristo. Vraiment nkolo azwa lokomo. Que Deus seja glorificado. Merci parce que na invitation ya ba mourir a parole. Obrigado pela invitação dos amantes da palavra. Bato oyo balingaka parole, vraiment nzambe apambola biso. Aqueles que amam a palavra, realmente que Deus nos abençoe. Nazo bénir le Seigneur parce que présence ya motei Estou a agradecer ao Senhor pela presença do pregador, apôtre Nkolomoni. o apóstolo Colomoni. Vraiment nkolo Yesu apambola yo. Que o Senhor Jesus te abençoe Apambola biso nyonso pe na kata e sala. também abençoe-nos a todos. Sans plus tarder, Sem mais demora, tofungoli ba écriture na biso. vamos abrir as nossas Bíblias. Tofungoli ba écriture rapidement. Vamos abrir rapidamente os escritos. L'idée na biso ezali na Luc chapitre 6 verset 46 à 49. A nossa pregação está em Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49. Si tobandaki mateya oyo, Esta pregação, na realidade, já começamos mais a na kati ya abordar acerca séminaire dela. toko approfondir encore na kati ya doctrine ndenge tokotambola na nzambe na Mas biso. pela graça que nos foi dada pelo Senhor, vamos aprofundar mais segundo a doutrina. Mais Conforme nalingi nos foi dada. olandanga na bokebi mingi vraiment. Mas queremos que nos acompanhem cautelosamente. Totangi na kombo na Yesu. Vamos ler as escrituras em nome de Jesus Cristo. Luc chapitre 6 verset 46 à 49. Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49. Natangi na kombo na Yesu. Nós vamos ler em nome de Jesus. Pourquoi m'appelez-vous? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément et posé le fondement sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'embraser parce qu'elle était bien bâtie. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vale e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve a palavra de Deus e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra,
sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Palavra do Senhor. Tous cité, toujours que dans le verset 49. E estamos aí mais no versículo 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sans fondement, les torrents se jetaient contre elle. Aussitôt elle tombait. Et la ruine de cette maison a été grande. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. A palavra do Senhor. Deus nos abençoe. Vraiment, realmente somos bem-aventurados na tarde de hoje. As coisas na qual estamos a pregar são coisas espirituais. Ce n'est pas les choses de la chair comme ça. Não são coisas carnais. Porque são coisas espirituais. Moi je crois que les hommes spirituels vont comprendre très bien. Pois eu creio bem que os homens espirituais vão entender muito bem a nossa Parce linguagem. que moi je ne prêche pas les hommes charnels, mais je prêche les hommes faits. Porque eu não prego homens carnais, mas prego homens espirituais. Porque a palavra de Deus vem para aqueles que realmente receberam a salvação. Luc chapitre 6 verset 46 a 49. Vimos essas escrituras de Lucas capítulo 6 versículo 46 a 49. Ezali parabole. É uma parábola. Uma parábola. Yesu koloba e Jesus começou a profetizar. Alobi bozo bengangai Seigneur, Seigneur, Seigneur. E disse: vocês me chamam Senhor, Senhor. Aqui eu comparo alobi soki moto ayoki malobananga. E ele foi continuando dizendo que se alguém ouve a minha palavra azui maloba oyo atiango na misala e toma essa palavra e as pratica, azali lokola moto oyo atimole libulu. É semelhante a um homem que cavou um buraco. Libulu yango vamos fazer lá profondément. E era profunda o buraco. Nde akocha fondement ya libanga. E aí ele meteria um alicerce de rocha. Alobi parce que azo comparer moto yo lokola fondement bato ya libanga. Ele comparou este homem como um alicerce posto sobre a rocha. Moto nani? E quem é este homem? Moto oya koyoka. Aquele que ouvir e praticar. Bazo comparer lokola moto batimole libulu batie libanga nde batonge ndako. Pois esta pessoa está sendo comparada a alguém que cavou profundo e pôs aí uma rocha sobre ela pôs os alicerces. E acontecerá que ainda venham torrentes, tempestades e batam naquela casa não vai desabar. E estas tempestades e torrentes podemos chamar como mentiras. Podemos chamar como roubos, como todas as coisas que são erradas. Podemos dizer também uma falsa pregação. Que quando bate na rocha, a casa não vai cair. Porque aquela casa está bem construída. E ainda que você mexa, aquela casa não vai se mexer. E ele continuou a dizer: alguém ouvir as minhas palavras e não as praticar, é semelhante a um homem que cavou profundo, mas edificou a sua casa sobre a areia. E uma pessoa assim, aquela casa, se bater lá tempestade ou torrente, uma pessoa que edificou a sua vida sobre a areia, se bater uma falsa pregação sobre ela, vai se perder. Se lhe disseram que a
mulher não pode usar joias de ouro, vai fugir da igreja. soki bayebisi eke motei oyo nano mpenza nkolo abengai te ateya te tanga koyoka ndenge wana akimi akesala Se eglise na ye ele na ndenge disser, na olha, ye você ainda não é pregador, fica ainda aí sentado, vai fugir parce e que criar a sua igreja. atongami likolo ya zelo, Porque foi edificado sobre a areia. parce que aza sans Saint-Esprit. Porque é o homem sem o Espírito Santo. Alors eza likambo ya te. Portanto, é problema de dois construtores. Ça veut dire que bazali deux fondements. Quer dizer que eram dois alicerces. Yango tokendaki koloba boye. Por isso fomos por dizer: Nzambe akoloba kaka makambo bongo te soki atalaki esika autaki te. Deus não pode falar as coisas somente assim se ele não ver de onde ele saiu. Siko ngai na makomi ifuto mona mosika pense ya Nzambe na likambo ezalaki nini. Portanto, eu e as escrituras temos que ver qual é o pensamento de Deus oculto nessa escritura. Tolobaki boye. Dissemos que Nzambe azongi justement l'éternité. Deus tivera voltado à eternidade. Parce que c'est le début de toutes les choses. Porque lá é o início, o começo de todas as On ne coisas. peut pas parler na makambo ya temps sans tozonga na esika makambo eutaki. Não podemos falar do tempo sem voltar de onde as coisas vieram. Parce que bascandale c'est enseignement à cause ya koteya ka koyeba kozonga nano sima te esika makambo Porque ebandaki. se hoje há escândalos no ensinamento é por pregar sem voltar de onde tudo começou. Totangaki Proverbe chapitre 8 à 22. Lemos Provérbios capítulo 8 a 22. Tomoni mutu moko na kombo ya sagesse. Vimos uma pessoa com o nome de sabedoria. Abandi komi lobela ye moko. E esta sabedoria estava a falar a si mesmo. Alobi ke avant makambo nyonso esalamanga nazalaki. E ele dizia, antes de todas as coisas serem criadas, eu já ali estava. Avant Nzambe atia trace. Antes de Deus pôr Nga nazalaki. os limites na terra, eu já aí estava. Avant atia fondement, j'étais là. Dele pôr o alicerce, eu aí também já estava. Toyaki kotala musika motango komboni nani. E à distância vimos qual é o nome desta pessoa. Tomoni na Proverbe chapitre 23 19 à 24 babingi que c'est l'enseignement, c'est la sagesse. E vimos em Provérbios capítulo 8 que ele é o ensinamento, a sabedoria. Donc son nom c'est la parole, c'est l'enseignement. Portanto, o seu nome é a palavra, o Mais tu- ensinamento. Mais te comprendre mais azalaki nanani. Pe abanda kosala ngo ndenge nini plan Nós yango. conseguimos perceber com quem ele estava e de que maneira ele estava a servir. Tomoni Nzambe azo prophétiser lobi ete Dieu créa le ciel et la terre. Estamos a ver Deus profetizando em Gênesis, dizendo: Deus criou os céus e a terra. Tolobaki ete motongi ndako akotonga te soki nano architecte aza E te. portanto dissemos que um construtor não pode edificar uma casa sem a presença de um arquiteto. Que un architecte ntango azosala plan E dissemos que um arquiteto, quando está a fazer o plano, ye moko azali architecte ye moko azali constructeur. pois ele próprio que é o arquiteto também é o próprio construtor. Ata nazwi Gauthier nayebi se plan ya ndako na ngai yango oyo otonga seke eza Gauthier otonga ata otonga na likanisi na ngai. Agora que eu pegue o Gauthier e lhe mostre, olha, o plano da casa é esse. Na realidade não vai ser ele a edificar, mas é o pensamento do amor. Donc ça veut dire que les constructeurs na architecte de bazaka moto moko. Quer dizer que o construtor e o arquiteto são uma única pessoa. Tolobaki yango par rapport ya Genèse chapitre 1:1. E dissemos isso através de Gênesis capítulo 1. Tolobaki Nzambe amikelaki likolo mabele na kati na ye moko. Dissemos que Deus criou-se a si mesmo, os céus e a terra dentro de si. Est-ce que réalité c'est le ciel que nous voyons, la terre? Je ne crois pas. Será que é o céu que nós vemos e a terra? Não creio assim. Alongwe na ciel na terre a commis que Dieu créa l'homme à son image. E saiu do céu e da terra, aí foi dizendo que façamos o homem à sua imagem. Le ciel est commis sikomoto. Aí o céu tornou-se um homem, Mais comme na image sikoya Dieu le créateur. mas tornou-se com a imagem do Deus, o Criador. Et parce que wana te asali pena mwasi na E ele ye. não parou somente aí, fez também a sua mulher. Parce que zalaki ressemblance à Dieu le créateur. Porque era a semelhança do Deus, o Criador. Et ce qui wana te E não parou somente Nzambe moni que aí. makambo nyonso asalaki ezaki, Deus viu que todas as coisas que ele fez eram boas. il fallait maintenant acha terre. Agora era necessário pôr o alicerce na terra. Bandi kokela biloko visible.
E ele começou a criar as coisas visíveis. A comprendre que banzete coisa la bongo te ifu mutu azala. E percebeu que as árvores não poderiam estar assim. Tinha que haver a presença de um homem. Balobi que ele va perdre máquina sort de la terre et mettre E pour mutu asalemam. a Bíblia está dizendo que saía um vapor da terra e rogava as plantas. Sikoyo tango ba poto asali moto E quando Deus tomou o pó e fez o homem, parce que yende asai potier porque ele, o pó, azui argile tomou a argila abimisi moto. e criou o homem. Moto yango na kombo ya Adam. O homem com o nome de Adão. Mais amoni ka Adam kozala ye moko te. Mas porém ele viu que Adão não poderia estar sozinho. Balobi abimisi Adam mwasi na mopanzi ya Adam. Disseram que da costela de Adão Deus criou a mulher. Ça veut dire que makambalo ki na liki fait kokisama les deux constructeurs. Quer dizer, a coisa que aconteceu em Lucas tinha que se cumprir dos dois construtores. Parce que tomoni mwasi na mobali fu mususu pe kazala ka bongo fuba kokana. Porque vimos o homem e a mulher tinham que estar assim, semelhantes. Até que tolobaki mwasi na mobali bazaka mutu moko. E não se esqueça que dissemos que seja o homem, tanto a mulher, são uma única pessoa. Porque quem gerou a mulher é o homem. Deus pôs a ordem. Aí começaram-se as coisas. Dizemos, falamos acerca da Bíblia, agora queremos entrar na realidade. Parce que tu comprends pas expliquer sans comprendre nani kanisianza pesani dikletia za la bongo. Porque não podemos começar a explicar sem primeiramente você entender o contexto. Nzamba lubina Adam, Deus disse a Adão, lia banzete nyonso. coma de todas as árvores. Mais alors banzete yango ezalaki wapi? Mas onde é que estavam essas árvores? Balobi au milieu du jardin. A Bíblia está dizendo que essas árvores estavam no meio do jardim. Au milieu du jardin. No meio do jardim. Donc zeton fez anzete moisa ya bomoi. Quer dizer, tinha que ser uma árvore da vida. Mais si quoi lobi lia banzete nyonso. Ele disse, coma de todas as árvores. Mas Kolia ten zete oyo ya bien du mal. não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Connaissance ya bien du mal kolia yango te. O conhecimento do bem e do mal dela não tomará. Mokolo kolia nzete oyo kokufa certainement. Porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Zamba lobi clairement. Aí Deus falou claramente. Sikoyo Agora, na Genèse chapitre 3. em Gênesis capítulo 3, Makambo yeko beba. aí estragaram-se as coisas. Mwasi lokola utaki na mopanzi ya Adam. A mulher, conforme vinha da costela de Adão, Serpent a comprendre te soki na ke pa ya Adam na kokoka te funa ke faiblesse ya Adam. a serpente percebeu que se eu ir por intermédio de Adão, não vou lhe vencer, mas tenho que ir na sua fraqueza, que é a Eva. Mais kobosa na te que Adam azali homme charnel matérialisé, homme vivant que Mas Dieu a não se créé comme ça. esqueça que Adão era uma alma vivente, materializado, carnal. Parce que totanga ki na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 46, 45 à 46. Porque em 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 46 a 45 a 46, Tobaki oya kaka liboso aizalaka nzoto. dissemos que o que vem primeiro é o corpo, Oya kaya mibale nde azalaka homme spirituel. mas o que vem pelo segundo é a alma espiritual. Adam azalaki un homme charnel. Porque Adão era um homem carnal. Et puis qu'on la remarque, E verás também que tango bache mobeko, quando puseram a lei, Zamba lobi que achaki ordre na kata jardin. Deus, a Bíblia está a dizer que Deus colocou ordem no jardim. Porque ordre wana yango to bengande doctrine ya E Nzambe. é esta ordem que nós chamamos a doutrina de Deus. Ordre yango to benga donc saint commandement. É isso que estamos a chamar um mandamento santo. Ordre yango c'est la parole de Jésus-Christ. E esta ordem é a palavra do Senhor Jesus Ordre Cristo. c'est la vérité. Ordem é a verdade. Donc ça veut dire que babuka kayango. Portanto, uma ordem não pode ser Parce que quebrada. Nzambe si atonga kindako alingi mutu asote tayiba ya kote Porque mususu. Deus já tinha edificado a casa e não queria que ninguém pulasse. Parce que tu fosse comprends no nani outro kaka lugar. elengi anda kote ça qu'on comprend d'abord le fondement qui est important. Porque não poderíamos ver primeiramente a beleza da casa sem perceber o fundamento. Toko banaka komona batei bati ate sato yeba no source nalité na bango euti Não wapi. podemos começar a crer que os pregadores preguem sem saber de onde vem a fonte das suas Parce pregações. qu'il faut commencer à vérifier les gens qui prêchent la parole É par de la necessário source. verificar as pessoas que pregam a palavra. pela Ndio graça. komona que comprendre a réalité de Dieu ndenge nizamba Aí tambolaka. você vai conseguir perceber a realidade de Deus, como é que ele caminha. Serpent bimi. A Serpent bimi. serpente saiu, Alobi na mwasi disse a mulher.
Será que Deus disse vão comer daquela árvore e não morrerão? Não vão comerão daquela árvore? Moi si ayebi si serpent. A mulher disse à serpente. Oui, c'est vrai, Nzambe alobaki mokolo tokolia tokokufa. Se é verdade que Deus falou que no dia que dela comermos morreremos. Serpent ye na maloba ya mibale. Aí a serpente viu mais. Parce que malobe comme mibale. Porque tornaram sair duas palavras. Alobi na moi si boye. Disse assim na mulher. Te. Não. Bolia. Comam. Porque no dia que comerem daquela árvore, os vossos olhos se abrirão e serão como Deus. Porque serão noir et blanc. Segundo a escritura, conforme está em Deus não tinha dito assim. A escritura não está assim. A escritura diz que no dia que vocês morrerem, certamente, comerem, certamente morrerão. Portanto, o pai da mentira mudou a linguagem, dizendo que no dia que dela comerem, vossos olhos vão se abrir e serão como Deus. Portanto, aí a serpente trouxe uma má pregação. O Satanás precipitou-se em Deus. Porque ele também não tinha compreendido a linguagem de Deus. Por isso ele tinha que procurar a costela de Adão. Disseram. A Eva tropeçou. Quando a Eva caiu, tomou o fruto, deu também ao seu noivo. E eles acharam-se nus. Portanto, eles já estavam nus. Mas depois de pecarem, deram conta que estavam nus. Porque quando ainda estavam nus, eles não compreendiam a nudez deles. Mas eles entenderam que ficaram nus depois de pecar. Aí Adão foi. Não procurou qualquer árvore. Ele apenas fez aventais da folha de figueira. Portanto, esta marcha que Adão tinha feito, ele tinha feito esforços humanos. Com os esforços humanos que Adão fez, Deus viu. Deus disse, não, Adão, as coisas na qual eu te ordenei para que não fizestes, por que fizeste? Deus também tinha dito assim a Saul, mate todas as pessoas naquela terra. Qual é o problema nas coisas de Deus? As coisas de Deus são tão fáceis como bom dia. Mas o problema é que nós é que temos feito com que essas coisas sejam duras. O problema é somente você obedecer. Não ultrapasses os limites na qual foram dadas. Saul, fui eu que te escolhi como rei. Fui eu que criei os céus e a terra. Fui eu que criei as pessoas. Agora eu te mandei matar todas as pessoas. E tu lá foste. Como gostas muito de comer, queres ser sábio aos teus próprios olhos, tomaste os animais, mataste o povo, mas deixaste aquele que guia o povo. Quer dizer que não mataste a terra, porque numa terra mata-se o rei, o condutor, porque se você matar o condutor, aí a terra vai morrer, porque o condutor é a cabeça. Porque se ele morrer, aí a guerra acaba. Por isso Adão, quando fez assim, Deus pela sua misericórdia disse não, não é assim. Tu não podes fazer a verdade para ti, mas eu, próprio Deus, vou tomar a minha vestes e eu te darei. Bem amado, porque Adão fizera, as escrituras dizem, quer dizer que a fé vem de ce qu'on entend. Vem aos que ouvem.
O toyoka yaka na nini nzela nini? Ya liloba ya Nzambe, n'est-ce pas? Vem por intermédio da Sikoyo palavra de yoka. Deus. Agora hoje, Or que figuier. olha que a figueira, Sentir dans l'attaque. o avental que Et ça le Adão tinha même usado, sentir au Jean-Baptiste à l'attaque. era o mesmo avental que João Batista tinha usado. Baluka 15 était mosusu te. Não procuraram uma outra árvore, Kaka figuier. somente a Mais figueira. pourquoi figuier? Mas porque a figueira, Au Juge chapitre 9. Juízes capítulo Ils 9, ont alisanga était está me demonstrar que figuier. a figueira Et sans éteigner sauter, ya não pamba é como pamba. a qualquer árvore. Ça fait que combo ya Quer figuier, dizer que o nome da c'est la figueira douceur. é a doçura. Jésus-Christ a bengiango, Jesus Cristo a chamou, interprété bien la foi. ele interpretou dizendo Donc ça veut dire que quer dizer que Adam Adão a sumoki, pecou, mais ndenge nini, mas como é que? parce que Por quê? kondima, A fé il faut y en nzela ya nini. deve vir De através soki de- oyoki, Quer dizer, se você ouvir, ondimi, aí você nde acredita, siko obiki. é aí que será Mais siko salvo. Adam abiki te, Adão não foi salvo, Adam nde akufi. Adão morreu. Donc ça veut dire que, Quer dizer que, pona koloba ete, para dizer, bato nyonso bakoyoka, todas as pessoas que bakoteya na bango. podem pregar, Mais nanu liloba ya bomo ekomeli bango te. a palavra da vida ainda Parce não chegou que- a eles, porque Tango Adam yazwi yango, quando ele tomou, asali ba effort ya ye ele moko. fez os seus próprios esforços, Azwi lilakisi ya Nzambe, tomou o ensinamento de akomi Deus e motei. se tornou pregador. Ayebi nano doctrine te, Ainda não conhece a doutrina. Nzambe pa ayebisi ete ke teya. Deus também não lhe disse pregue. Lokola azalaki mwana malamu na ndako na bango, Mas conforme ele era um bom menino na lokola sua na casa, famille na bango papa azalaki chef moko na kati ya église, conforme na família dele, o pai babandaki era um kotalisa chefe, bango um ke líder ifo na igreja, otambolaka malembe, e lhe demonstravam que tens que caminhar kolobaka devagar mbango e te, não falar rapidamente, bangaka lisumu, tema o pecado, mais azobanga lisumu na ignorance, mas ele teme o pecado mais na azali ignorância. eloko eteyi ete lisumu eza nini, Mas não há alguém que lhe pregou parce que dizendo o seu nzambe pecado. bandimeli na ndako na bango, Porque o Deus que lhe aza amou nano na sua nzambe casa ya kokufa, é ainda um Deus aza morto, nzambe ya bomoi te. não é um Deus vivo. Sikoyo problème ezali Mas o nini? problema é que Ça veut dire que quer dizer mutu oyo babengi na kati ya lotombo ya aqueles que Nzambe, chamaram na Nzambe serviço de liboso, Deus a fé. il faut d'abord abongisa ye. Primeiramente Deus tem que lhe preparar. To soki abongisi Tem ye, que se lhe preparar. na kati na ye liboso, comment il faut azala na sincérité en lui. E a primeira coisa que deve haver nele é a Pourquoi? Parce sinceridade. que c'est lui qui a la foi en lui. Por quê? Porque aquele que tem Donc a on fé, trouve la vérité d'abord premièrement. nele encontramos a vida, Donc on trouve l'humilité en lui. vamos encontrar a Et humildade. puis comment on a amour ya kolinga E parole. vamos ver também nele o amor Pour e faire que amar a la palavra. parole de Dieu est fingisamate. Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Siko Adam, Agora Adão, Nzamba zui poso. Deus tomou Lokola pé. sali be fort humain. Conforme Adão tinha feito Nzamba esforços linga humanos, te basunga ye Deus frère. não agrada-se de que Nzambe ajude. alingaka ye moko asala volonté na ye. Deus quer com que ele próprio faça a sua Parce que vontade. autaki na likolo, Porque ele veio do ye céu moko ayaki selon sa e volonté. ele próprio veio segundo a sua Moto te vontade. ayebisa te ke Nzambe yaka obikisa biso. Ninguém lhe disse, Senhor, venha nos Ye salvar. moko amikitisaki. Ele próprio humilhou-se. Sikoyo tala eloko Nzambe Mas vê asali. o que Deus está fazendo. Nzambe comprendre ete Deus percebeu que, lokola la chair eza na faiblesse. conforme a carne tem a sua Donc ça veut fraqueza, dire quer dizer, Ève, a Eva c'est la chair, era a carne, c'est la faiblesse d'Adam. era a fraqueza Quand de on Adão. parle de la faiblesse d'Adam, Porque quando falamos da on voit la fraqueza désir de la Adão, chair. nós vemos os desejos Ça veut dire que carnais. diable est comme les mensonges, faux enseignements, Quer dizer, como diabo como et mentiroso, séduisaka kaka ensinamento, moto aza charnel. ele só suscita aqueles que são carnais. Parce qu'aza charnel, Porque é carnal, il fallait kabakweyisa ye. também deve ser derrubado. Mais soki moto atongami likolo na libanga na vrai enseignement ya Mas Jésus-Christ, se alguém for edificado sobre a rocha, o verdadeiro moto oyo ensinamento de yesu Jesus, akufeli ye moko, aquele que o próprio Jesus morreu alongole para na ele, position ya liboso. e Jesus lhe tirou da primeira Ça veut dire que personalidade. azali moto Jésus a prophétisé alobi ete sur cette roc je bâtirai ma Quer maison. dizer, é a pessoa que Jesus profetizou dizendo sobre esta perda eu edificarei a minha Alobi igreja. lokuta kanda ekosimba ndako na ngai E te. Jesus disse, a mentira, a ira não viverão na minha Yango casa. mwana na Nzambe aza na Saint-Esprit. Por isso, o Filho de Deus na qual tem o Espírito Donc ça veut dire Santo, que
Quer dizer que motema ne de boso ezaka na esengo. o coração dele é alegre. Miso na ye emonaka koleka bato nyonso. Os olhos deles vão além do que todas as pessoas. Miso ya mosantu emonaka baerreur ya bato nyonso. Os olhos dos santos veem os erros de todas as pessoas. Ata akangi miso ayebi ke frère oyo c'est un aventurier. Embora que santo feche os olhos, sabe que este irmão é enganador. Parce que l'esprit ils sonde le cœur et le rond. Porque é o espírito que sonda o coração e a alma. Pourquoi je dis cela? Por que digo isso? Na botanga le écriture moko. Eu vou ler para vós uma escritura. Parce que ezali séminaire. Porque é seminário. Nazolingana zala pete makasi pour comprendre Eu facilement. quero ser muito leve a fim de você perceber facilmente. Na moni place moko awa. Eu vi lugar nas Na Psaume escrituras. chapitre 26. Em Salmos capítulo 26. Parce que pour mes qui batimola kilibulu. Porque o problema é que cavaram uma cova Mais profunda. kobo sanate que Mas não esqueça aqui. ceinture batiakango na ran. O cinto pôs-se na cintura. E kota kapemba la moko na kati ya motema. E entra logo no coração. Tala eloko esalemi. Veja o que aconteceu. Okotanga Psaume chapitre 26. Vai ler Salmos capítulo 26. Yoka écriture makambo elobi. Ouça bem as coisas que vamos dizer. Écriture elobi boye. A escritura diz: Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie à l'Éternel et j'ai chancelé. Je n'ai chancelé pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, mais passez ou creuser me rend mon cœur, car la grâce est devant mes yeux. Et je marche dans la vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Nakiti, je ne vais pas avec les gens. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. J'ai haï l'ensemble. J'ai haï l'ensemble de ceux qui font le mal. Et je ne m'assieds pas avec le méchant. Avec le méchant, je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais que autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce, raconter toutes les merveilles éternelles, jamais ce jour de la mort. L'Éternel, jamais le jour de ta maison, les lieux où ta gloire habite. Ne lève pas mon âme vers le pécheur, ma vie avec les hommes de sang, donc le maison criminel. Glória a Deus. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Pois a tua benignidade tenho aparente os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com os dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários. Palavra do Senhor. Deus nos abençoe. Estás a perceber uma coisa? Notre problème de creuser. Porque é o problema de esmagar. Parce que nzamba longo siko na matériel. Porque Deus saiu agora das coisas materiais. E veio para examinar os nossos corações. Mais la parole dit, mas a palavra diz, l'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. O Espírito de Deus movia assim por cima das águas. E banda colocar nini. E o que é que esse Espírito procurava? Directement au cœur. Estava a procurar sondar diretamente os corações. Pour afin que ela sabe sua véritable figure. A fim de nos dar a verdadeira figueira. Parce que ça la douceur sur le Saint-Esprit. Porque é isso a doçura, o Espírito Santo. Parce que motu ya liboso ya ki a BBC. E sengeli sikoyo ya alongola kufa na kati ya motema esekezalaki acha siko malamu o ezali aí. Porque era necessário esse Deus vir para tirar a morte a fim de pôr vida onde havia a morte. Me kobosa na te. Mas não esquece. Liteia ya mabe.
uma falsa pregação ekweyisa kaka bato oyo baza na nzambe te. derruba somente aqueles que não têm Deus. Parce que omoni ndenge oza wana, Porque vês conforme aí estás, soki ozali bien bati se te, você não fores bem edificado, soki oza na connaissance ya nzambe se te, não tens conhecimento de Deus, okobanda komona makambo mosusu na eglise lokola moto wana aza na nzambe. você vai ver outras coisas na igreja como se aquele homem tem Deus. Biso bahomme fait, Nós, os homens firmes, soki ozoteya biso, você está a nos pregar, toza wana tozotala yo, nós estamos aí a te reparar tozwi miso totie na makomi, e os nossos olhos examinando as makanisi na escrituras biso na bapromese ya nzambe. e os nossos pensamentos nas promessas de Siko Deus. ntango tokotelema, Portanto, quando nos toyebi levantarmos, soki mon frère pasteur, vamos te dizer a meu irmão pastor, les choses que tu prêches ce n'est pas ça. as coisas que tu pregas não são assim. Okomonaka kozala humble ta kozala agité. Você vai ver que logo vai se agitar. Pourquoi? Parce que Por quê? Porque kokani na Pierre te. você não foste ver a pedra. Parce que o le Pedro. jour Pierre était avec Paul, Porque no dia que Pedro estava com Paulo, asali moi semblance ya hypocrisie pour ele asala comme ça ça va juif tentou criar uma hipocrisia afastando-se dos gentios. mais Bible lobi Mas a Bíblia está a dizer, Paulo tango amoni quando Pierre viu Pedro, balobi a registaki disseram que Paulo resistiu Pedro diante de todos. telemeli Pierre Quer dizer que Paulo repreendeu Pedro. abiserkati ozotambola mabe Ele boyete disse, irmão, Cati, estás a caminhar mal. soki ezalaki bateya lelo Se fossem pregadores de hoje em alinga dia, aloba ete ele iria dizer, mais yo oza pasteur nga mpe naza mas pasteur. você é pastor, eu também sou pastor. Est-ce que yo oza likolo na nga? Será que tu estás acima de mim? Parce que ayebi te alobi bongo, Porque ele não sabe porque disse assim. mais problème eza na parce que akotuna bongo te. Mas o problema não é esta pergunta. Pierre ayebi te Porque Pedro sabe que moloni mosusu aye aloni, veio um semeador e semeou, mosusu ayoka korose, e o outro veio regar. bango mibale basali mosala moko. Portanto, os dois fizeram a mesma O obra. problème eza ke kobota mbuma nde monisama. Mas o problema é o frutificar desta semente. Nani akobotisa mbuma? Portanto, quem vai dar fruto nesta semente C'est le semeur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. é o semeador, que é o nosso Senhor Jesus. Pierre akosilika lisusu te. Pedro já não vai se zangar, Po yebi ke moi avec Paul, porque sabe que eu e o irmão nous Paulo, sommes un nós somos um na kati ya Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Mais lelo Mas hoje, soki oyebisi motei se ke você disser a um pregador que charge oyo ozwi esta carga que você tomou eza ya yo te, não é tua carga, mpo na ye para ele, lokola asala 30 ans na baservice à côté ya, conforme ele fez 30 anos no serviço lui de il croit pregar, que prêcher c'est ça la vie, e ele prega, e sabendo que pregar é a vida. mais la vie ce n'est pas seulement d'abord qu'on prêcher, Mas a vida não é somente pregar, la vie vient du cœur, a vida vem do coração. parce qu'il faut pesa eloko oza nango. Porque você tem que dar aquilo que você Siko tem. oza nango te, Mas agora você não tem nada. okopesa vie epai ya Como é que nani? você vai dar vida? A quem Siko darás vida? badisciple ya bato baza charnel, Portanto, os discípulos daqueles homens que são carnais, okomona sikoyo bakomi soki oyebi te umela. você vai ver que vão começar a dizer, oh, Mokota, pode demorar. Pourquoi? Parce que bato ya bongo fu bazala, Por que que pessoas assim devem ce sont existir? les hommes charnels. São homens carnais. Apôtre Paul alobi, O apóstolo Paulo le falou, Seigneur que nous glorifions aujourd'hui, o Senhor que hoje nos ce n'est glorificamos pas un homme physique, não é um homem físico. parce que biso totombolaka mokili Porque te. nós não exaltamos o mundo. Soki bokotombola mokili botombola na bino, Se vocês vão exaltar o mundo, mais exaltem. ngai avec l'écriture des Mas écritures, eu e as escrituras, ngai nazokende kotombolaka nzambe. eu vou somente exaltar a Deus. Nzambe akosa te. Deus não mentiu. Makambo esalamaka na jardin. As coisas que aconteceram no Lelo mpe jardim eza bongo. hoje também são assim. Eza na babuki ya enseignement. Há pessoas que vêm quebrar o Bazo ensinamento, buka enseignement ya que estão a Nzambe, quebrar o ensinamento de parce Deus. que Por quê? bazo comprendre comme si bayokaki. Ele está a entender como se já ouviram. Ngai, Eu, tata na ngai, o meu pai, azali prophète, é um profeta. un grand prophète, Um mo ki grande mbeye biye. profeta, olha até Mutate yanga. quem me pregou. Kosakana te bato balobaka ye aza monene makasi. Você não pode brincar. As pessoas dizem que ele é muito forte. Bato babanda évangile. As pessoas que começaram o evangelho, Tala, olha, bien-aimé.
bem amado, yokanga bien. ouça-me bem. Na Paul, Seja Paulo, na Pierre, seja Pedro. nani amonaka nzambe liboso. Quem viu Deus primeiro? Eza Pierre. É Pedro e os Bamona outros Jésus dans la discípulos. chair comme ça. Viram Jesus Mais na Paul, carne. impersiteur des sangs, Mas Paulo, a koti na chaîne, ya marche kaka pelo sikoyo. Espírito Santo, Mais entrou. tango a koti, E quando entrou na donc palavra, nasir déjà abandonné bisa Pierre. aí já estavam a dizer a Pedro: Oh, Oh ceux qui Pedro, boyebaki nzambe dans la chair. vocês Mais conheceram Deus aujourd'hui, na carne, mas je ne hoje connais personne selon la eu chair. não conheço ninguém Parce que le segundo Dieu a que moi je carne, connais, porque quem il eu est conheço spirituel, é un espiritual homme infaillible. e é infalível. Donc, avant de la pierre borne déjà, Quer dizer, ele já estava a pôr aí Portanto, passou limitações conta a na kati ya Pedro. marche. Para quando ele entrar na Pierre marcha, no bateke, o Pedro não dizer que, na mona liboso na yo. olha, eu vi primeiro do que Paul você. abandako buka déjà loko Paulo wana. já estava a derrubar isso. Que Não, to saba ene. não. Na linha tu na question Eu moko. quero perguntar algo. Bien sûr, to saba ene. Bem que somos Mais amados, Paul, mas Paulo, respect aux aînés. o respeito aos Parce eleitos. que Por quê? quelque chose que moi je connais. Uma coisa que eu conheço, Les aînés, os ce eleitos sont le père. são o pai. C'était Abraham. C'est Isaac. É Isaac, C'est Jacob. é Abraão. Pourquoi? Jacó. Por quê? Pour aller à l'enlèvement, Porque il faut d'abord reconnaître le père. É necessariamente Ça veut o dire pai. reconnaître les aînés. É necessário Parce que Dieu ne peut pas parler de choses comme ça sans avoir comme il y a foi pour comprendre c'est quoi la parole de Dieu. Porque Deus não C'est très pode important. falar assim sem fazer perceber a palavra Il y dele. a un moment à Paul. Por isso você vê Paulo À l'objet était, disse: je suis rien au milieu de vous. eu não sou ninguém no vosso meio, Mais mas à cause de por l'excellence, causa da excelência, Motomoko tazali kolonanga. ninguém está acima de mim. Pourquoi? Por quê? Parce que l'enseignement Porque o ensinamento ezaka é moko. somente Et il a qui s'est balete. não são 12 Bazalaki les ensinamentos. 12 disciples. Eram 12 discípulos. Pierre na ba Jean ba Jacques. Paulo e Pedro Bazalaki ba chef Tiago. ya ministre mosusu te. não estavam acima de todos de outros ministros. Po isanga podi bango. Jesus, quando ele escolheu, Yesu alobaki te que bon. Jesus não disse: olha, não, Pierre, Pedro, yo sa chef ya Jacques. você vai ser líder de Parce que Jacques, yo lingaki nga mingi. porque você me amaste muito. Alobaki bongo te. Não disse assim. Abenga bango ba disciple. Ele chamou discípulos. Achanja bengi bango ba E apôtre. depois ele chamou Abengi bango apóstolos. mes amis. E depois ele chamou meus Donc, amigos. pourquoi? Quer dizer, C'est le fondement. crer é o Dieu ne peut fundamento. pas parler le fondement selon les hommes. Deus não pode falar do fundamento segundo os homens. Azoloba kaka ke. Ele está dizendo somente Ndenge que, boza wana. conforme estão assim, Vous êtes comme les écailles du crocodile. vocês são como as peles do Vous avez la crocodilo. maison est battue. Vocês são uma casa que está Sur le edificada roc. sobre a rocha. Utakumbuka bidwa E salite. ninguém vai vos quebrar. Mais voilà aujourd'hui la distraction dans les mondes. Mas vê a distração no mundo. A Na agitação no bandimi. mundo. Distraction. Muita distração na terra. Distraction. Muita distração Yango na bien aimé terra. boss kizenga. Por isso me perdoem bem Na amado. vanda so na taliba frère mosusu. Ou quando olho a outros irmãos, Azosala ba orgueil na yakolo makambo ya nzambe ozoseka ozoyoka pasi na aquele mawana motema. irmão está a fazer orgulho dele, pensando como se Ozo ele, comprendre que mutu aza charnel. você aí percebe esse homem carnal. Na yebisaki bino loko moko. Eu vos disse uma coisa. Jean Baptiste. João Batista, Ye nde mutu amonaki Jésus. foi ele que viu Jesus. Abengi ye na kombo ya nyama. Ele chamou no nome de animal. Eloko nini etindaki Jean Baptiste a comprendre eloko wana. Mas o que levou João Batista a perceber Parce esse mistério? É porque Jean Baptiste, João il Batista, savait que ele sabia que eza na moto akoya. há alguém que viria. Mwanga na kosunga baptize bino na mai. Eu vos batizo em Pona água repentance. para o arrependimento Mais dos quelqu'un pecados. akoya. Mas aquele que virá, Savait qu'il y a qu'on baptize bino en esprit et en fait. pois ele vos batizará no Espírito e em Pour faire le fogo. baptême du fait. Porque o batismo do Parce fogo, qu'il y a qu'on soit charge na bino. porque vai tomar as vossas La cargas. souffrance est quoi il a yé. Os vossos sofrimentos cairão a Que ele. so quoi les bino bozimo le monde E santo. quando eles está a cair a ele, vocês estão a receber o Espírito Yango Santo. moni mokolo ya baptême ya Jésus na kati ya Matthieu chapitre 3. Você vê no batismo de Jesus em Mateus 3, Jésus aye. Jesus chegou. Bon, Jean Baptiste bite. João Batista disse, não. Yo Yesu yo baptize ngai. Oh, Jesus, você que tem que me batizar. Yesu alibeme oh Jean Baptiste boni boni. Jesus disse, oh, João Batista, Salez la selon la justice. oh, vamos cumprir a justiça. Respectez les écritures. Respeita as escrituras. Yo Jean Baptiste. Tu, João Batista, Yo za moisi ya Adam. tu és a mulher de Adão. Tu es la faiblesse d'Adam. Tu és a fraqueza de Sikoyo Adão. ngai na ye pona pesa
kopesa yo lobiko. Portanto, eu vim para te dar salvação. Sikoyo olingi nga na baptize yo. Agora você quer que eu te batize? Nga na ye na kufa na place na Eu yo. vim para morrer em teu lugar. Parce que yo Jean-Baptiste, Porque tu, João Batista, ozalaki messager préparer le temple afin que le Seigneur o raconte. mensageiro que Glória a estava a Dieu. preparar o tempo para o Senhor entrar. Sikoyo bongiseli nga nzela. Agora tu preparaste Me o caminho funa para puta. mim. Portanto, eu tenho que entrar. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Portanto, vocês não sabem que são o L'Esprit de templo de l'Éternel Deus habite en vous. e que o Espírito do Senhor habita em vocês. Combien kokisami? Aí a Escritura cumpriu. Jean-Baptiste. João Il Batista. faut Jésus à kufa na place de É Jean-Baptiste. necessário Jesus morrer no lugar de João Pourquoi? Parce Batista. que Jean-Baptiste était un Adam. Porque João Batista era um Adão. Parce que c'était un homme charnel. Era um homem carnal Mais tout va cause la balete. e não poderiam ser duas. Pourquoi je dis cela? Por que digo isso? Batonyo se babota magana nzela ya motongo ya basi. Todas as pessoas que vieram por intermédio das mulheres, Toute l'humanité est sumuka ki na nzela ya Adam. toda a humanidade pecou por Moto intermédio de moko Adão. azalaki mon santo te s'il vous Não plaît. havia nenhum santo, faz favor. Oh Jean-Baptiste comme mon santo ya solo. Para João Batista se Il tornar faut um que santo le sang verdadeiro, de Jésus-Christ se coule era à nascer. necessário o derrame do sangue de Et que Jesus. Nesiko est baptisé Jean-Baptiste. E para que aquele sangue batizasse Jean-Baptiste João siko ya Batista, kobima siko Jean-Baptiste ya solo. e João Batista sairia como um verdadeiro João Yango na Batista. boyebisa yo. Por isso vou te Il dizer fallait bakata Jean-Baptiste moto. que tinham que cortar a cabeça de João Bon na Batista. Bible mitu ekozala mibale te. Porque na Bíblia não pode haver duas Ata cabeças. tata aboti biso bana mibale. Ainda que o Pai nos gere como duas pessoas, Matanga ka mwana moko. só se conta o único filho. Or que Jésus tanga zokota na kati ya mer na lobaki yango. Olha que quando Jesus estava a entrar, Ça veut dire que Jésus azokende kokufa na quer place dizer ya que Jesus Jean-Baptiste. estava a ir morrer em lugar de João Ça Batista. veut dire que mutu ya Jean-Baptiste zokatana. Quer dizer que a cabeça de João Batista estava sendo cortada. Mais tanga zobima na Jordan. Mas quando Jesus estava a sair em Balobi Jordão, comme c'est lui le créateur le ciel et la está a terre. dizer, conforme disse o Criador dos céus e da terra, Mungongo ne vandaka likolo. uma voz fica somente em cima. Ça veut dire que na mabele yaki na ondeka mabele kaka ya pamba nzoto. Quer dizer, na terra é apenas um corpo. Babi celui-là c'est mon fils. Disseram que aquele é o meu filho, Celui-là c'est Isaac. aquele é Isaac. Oh Abraham, Oh Abraão, je serai ton bouclier, ta récompense sera grande. eu serei o teu escudo e grande será a tua C'est recompensa. l'accomplissement de la parole. O cumprimento da Parce que la palavra. récompense d'Abraham c'était Isaac. Porque Oui. a recompensa de Abraão era Isaac. Mais Isaac est un homme Mas charnel. Isaac também era um homem carnal. Para você ter vida é necessário haver aí um Donc ça animal. veut dire que le Saint-Esprit na forme ya colombe. Quer dizer, o Espírito Santo como a ave Il faut chamutu. tinha que pôr a cabeça. Colossiens kokisami. E aí La tête de operou-se l'église. a cabeça da Parce que la igreja. tête de l'église c'est le Saint-Esprit. Porque a cabeça da igreja é o C'est Espírito l'enseignement Santo. qui conduit l'église pour É o l'éternité. ensinamento que conduz a igreja. Yango yokanga bien. Por isso começa a ouvir, bem amado. Romanos está nos dizendo que, olha, Mutei. o pregador Mungongwa akumisi yango lokola basango. o pregador não pode vir aqui a não começar a fazer uma voz tipo de padre. Bana na Nzambe. Filhos de Deus, Fotolinga Nzambe. temos que ouvir a Deus. Muni banda Nzamba sala biso kasto kama ministre na ye. Portanto, Deus nos fez ser seus ministros. Bobo ya lisumu. Negue o pecado. Paul amoni bango. Paulo lhes viu Alobi e que disse que bato oyo estas pessoas bakoya pena ba voix douce. vão vir também em falsidade. Parce qu'on que la douceur c'est la forme de parler. Vão vir numa maneira de doçura, pensando que é a palavra de Pour Deus. expliquer déjà la douceur c'est quoi? E nós explicamos o que é a doçura. Parce que bato baso confondre la douceur. Porque as pessoas confundem a doçura. Sabe que mutaina ba forme ko boye. Quer dizer, o pregador vem aí com umas maneiras. Lokola sikoyo abotama déjà motokoloba mingi te. Conforme ele já era uma pessoa que não falava muito, Azokanisa que sokolobi mingi te savait que c'est la sainteté. ele está pensando que se não falar muito é a santidade. Bien aimé sokolobaka makasi lobaka. Bem amado, se você fala bastante, fala. Soki obanda koganga na baba ganga. Se você costuma gritar, grita. Parce que Por quê? ba identifika mwana nzambe parce que azolobaka kata azoganga. A identidade de Deus não é somente porque está a falar, a gritar. Mwana na nzambe ba identifika parce que atambolaka malembe lokola basango. O Filho de Deus não lhe identificam porque caminha que nem um padre. Il fallait ba mwana
a la sémence de notre Seigneur Jésus-Christ na É kati na necessário yo. verem a semente do Senhor Jesus Cristo em ti. Tu vas voir la vie de l'enseignement qui marche avec É toi. necessário verem a vida do ensinamento em ti. Vous savez que Nzambe faut timo na libulu na kata motema na yo. Quer dizer, Deus tem que cavar profundamente no teu Il fallait coração. atonga yo. Deus tem que te edificar. Meyoka. Mas ouça, Mais ce qui Nzambe kotonga se yo. Deus vai te edificar, Ache ordre. vai pôr ordem, Alobi que vai dizer que moi si alobate na lisanga ya basanto. a mulher permaneça em silêncio na congregação dos santos. Ngai naza na Saint-Esprit. Agora, eu tenho o Espírito Santo. Siko soki Nzambe alobi bongo na koloba. E se Deus vir assim, eu vou falar. Siko soki olobi osali Agora, nini? se você falar, Osumo fizeste o que- quê? Pecaste? Azungi sus. Regressou mais. Moi si akovanda na mobali te soki babala nite. A mulher não pode estar com um homem sem se casar. Tala. Nazo yebito une réalité qui est vraie. Eu vou te dizer uma verdade. Soki okoki m'église qui m'a Se davantage. você vai fugir da Mais moi je igreja, sais quelque fuja. chose que les hommes me font. Mas eu sei uma coisa que os homens fazem. Les gens me bâtis du Saint-Esprit. Os homens cheios do Espírito Ata makambo Santo. ekomi makasi. Embora que as coisas tornam-se duras, Bakoloba lokola eles Pierre. vão dizer como Pedro: Mokonzi. Oh Senhor, Tokokende vamos wapi. ir para onde? Po toyebi ke Porque nós sabemos la que doctrine a doutrina ezaka libanga makasi. é uma rocha dura, Eza é insupportable. insuportável. Menga Mas eu nandimi nyata na yo quero que ngai. você me pise mesmo assim. Lipa wana bango bazokende kokima wana. Aquele pão que aqueles estão a fugir False aí, enseignement wana. aquele falso Ngai ensinamento, kunaza kuna te. eu não estou aí. Yo nyata ngai. Portanto, pisa-me, Senhor. Wana nzambe ndazalaka bongo. É assim que é o Filho de Deus. Sikoyo okutana na paster na yo. Agora você se encontra com o teu pastor. Ah, pasteur. Oh, pastor, Skolite oyo te eza bien mas te. esta pregação não é Te. boa. Não. Kosakana Ei, te. não brinca comigo. Parce que Por quê? naza homme de Dieu. Eu sou um homem de Deus. Parce que komona que Porque você vai ver que okosala remarque. e vai reparar uma Pasteur ya coisa. bongo Pastores assim bakangelaka bandimi kanda penda boye. se odeiam os fiéis assim, do nada. Parce que nyonso wana eza nini? Mas tudo isso é que nós temos olhos de águia. Nós vamos ver o pastor. As coisas semelhantes. Tu és uma nuvem sem água. As pessoas que vão te exaltar são como você, mas nós não. Porque nós, aquela palavra é nossa. Nós não damos a qualquer um. E vai ver também. Vai fazer também organização. Vai pôr a doutrina dele. E também vai dar versículos Est-ce que dele. biso na prendre verset? Será que nós... Est-ce que muta libosa ko pesa verset na mokeza será pasteur? que a primeira pessoa dá versículos Eza na pena Bíblia? pasteur mo É na o pesa pastor? de verset. É só um pastor que C'était le Satan, le diable. É o diabo. Si alobaki pena Jésus. Também disse a Jesus: Que soki oza mwana na Nzambe? se você é filho de Deus, Est-ce que ezali komite? não é escrito, Zwa libanga. toma a pedra Comme sango lipa. e torne em pau. Mais sikoyo moto aza na Esprit Saint. Mas agora quem Habite. pensa? Disse não. Yo lobi. Tu disseste. Mais Mas explication nde oza nango te. não tens a explicação. Moto akovivre kaka nanu na lipa te. A pessoa não viverá somente do Parce pão, que lipa porque o pão, soki ole se yango você comer, okoyoka ainda nzala. terás fome. Mais soki olenga Mas se Jésus, você comer eu, Oyoka Jesus, sunzala te. você já não terá ça veut fome. dire que Quer dizer que eza baenseignement ya bon chic bon genre. são ensinamentos Si de bom okomona bato jeito, bom babanga na jeito. bapaster na bango, E você vai ver que os pastores on a deles, comprendre que pasteur aza libanda ya em parole. vez dele perceber que esse pastor está fora da Nakota litoi na palavra, ngana yoka ete. não pode dar os ouvidos para Lokola ouvir. bawutaki na Mbaza Congo. Ou ele vai ver, não, como foi o Wana de tie, Bata il faut Congo. s'accomplir bongo. Ah, deve lhe ouvir, porque ele passa Il faut s'accomplir, frère. Tem que se cumprir. Kozala fanatique ya motei Não te. seja fanático dos Soko moni pregadores. frère moko aza pembeni azotambola mabe telemela Se ye. você vê teu irmão a caminhar mal, resista a Soki ele. akimi yo aza nzambe Se te. ele te fugir, ele não é de Mais Deus. soki a changé comportement ekomi lokola ya yo nzambe azwi lokomo. Se ele mudar o comportamento e tornar-se como um santo, Deus seja louvado. Ba frère ya ensemble de sang. Irmãos das santos, Tosala attention avec la prédication de Jésus. vamos ter cuidado com a pregação. Tosala keba na liteya. Vamos ter cuidado com a pregação de Deus. Liteya nzambe apesa n'importe qui te pa yokango. A pregação Deus não deu em qualquer um para ouvir. Soko zo croire sage. Se você Sagesse na yo koboma yo. se faz de Pessoa que sabedoria, nzambe de sábio, abenga yo te mpo na service. a tua sabedoria vai te Kosala matar. yango te mpo bayebisi Se yo. Deus não te chamou para ser servo, não faça isso porque te disseram. Na
nayebisaki bino loko moko boye Eu vos disse uma coisa. makambo ya nzambe esalaka befort humain te As coisas de Deus não são segundo esforços humanos. nga frère na bino Eu, vosso irmão, navanda koyoka parole te ebanda motango molai eu não fiquei a ouvir a palavra durante muito tempo. nabota orgueil ya koteya te Eu não nasci o orgulho Je de testemunho daquela igreja pregar. Eu Baibinga. tenho testemunhos aqui. je suis parmi des frères oyo basala orgueil ya mama koteya te Eu estou no meio dos irmãos que não se epe orgulharam em naloba teke naza pregar. motei E nunca falei que sou pregador. epe nayebani teke naza motei E também nem sequer sabia que sou me pregador. nakoyebisa yo Mas vou te dizer, grâce euta epa nzambe a graça vem de il Deus. faut juger avant de É manger necessário você julgar Se e se você não discernement. antes de comer. sans un discernement Se tens o c'est le moment de discernimento, discerner é o momento de discernir. okocomprendre makambo nzambe azolinga yebisa yo E vais perceber as coisas que Deus quer falar nazalaki aqui. témoin mokolo mosusu dimanche na bisi bino boye Uma das vezes eu vos disse, mwasi na nga aza témoin a minha mulher é na ndako na nga testemunha. nazalaka na kaye moko te nakomaka mateya Na batei minha casa eu não tenho um caderno, não escrevo as pregações. bazote nazokomaka Eu ote nazokomaka tô a escrever Nazara na pregações, ngote. não tenho. nga nazwaka explication Eu tomo apenas soki explicação. moteya explike nga malango Se o ekangami na front na pregador ngai explicar, aquilo fica na minha Esili. mente. Acabou. sikoyo Agora, ata nakoyoka motei mosusu embora que eu ouvi outro me ntango nga pregador, nakotelema quando eu me il faut levantar, na produire tenho que produzir. bala mosusu oyo alobaki mpe eza bien Talvez aquele mais tenha il falado faut que é maintenant bom, kozwa eloko mosusu mas é necessário tomar uma outra otie coisa oyo bino boyoka te oyo mpe yaya alobi e te colocar o que vocês nunca ouviram Très e aquilo important. que ele também não falou. C'est Muito ça la grâce importante. de Dieu. É isso a graça de Deus. yango tolobi Por isso dissemos, kobuka mobeko ya nzambe quebrar a lei de Deus eza mabe é mal. ça veut dire que soki ozoza na nzambe Quer dizer que se você estiver com Deus, kobuka parole ya nzambe te não quebra a palavra de Deus. yango nalobaki ke Por isso eu disse que kokende kobuka parole ya nzambe ir quebrar a palavra de c'est Deus la désobéissance é a desobediência. ça veut dire que c'est la trahison Quer dizer que é a traição. il y a des gens E aujourd'hui hoje há pessoas bazotrahir que nzambe estão a trair a Deus. nalobi hein? Eu disse, ata na baécriture yango até mesmo nessas escrituras. sikoyo Agora, so naza motei se eu sou pregador nayebi ke nazalaka na droit na ngai e sei que tenho o meu direito, sikoyo nakobanga nini vou temer o quê? sikofuna banda kokengela droit wana mpo na nini Portanto, tenho que começar a reparar aquele siko direito. nayebi ke eza droit na ngai Eu sei que é meu direito. sikoyo ufuna bimisa bamiskle parceke kaka mpo na droit wana ezanga Portanto, eu tenho que tirar os músculos porque são meus direitos. te Não. paul alobi ete Paulo disse, nazwaki na mosala nazwaki eloko ya moto te eu não tomei nada Parce de que- ninguém. Por quê? nabandaki odependre na makambo oyo nkolo apesinga Eu dependia das coisas que Deus me deu. to ça veut dire que soki nale Quer dizer que se eu po comer, nzambe moto alobaki efuna alia é porque Deus me ajudou me a nakose comer. dérange te Mas não vou me preocupar, ponebi ekoya nango lokola mbula porque eu sei que virá como chuva. mekomo soki omi likambo ya mbongo Mas por que se diz quando motei chega abimisi bamiskle problema de dinheiro, o pregador Ils tira ont la question músculo. Está a demonstrar bato que baza na saint esprit te as pessoas não têm Espírito azondima Santo. te ke nkolo akopesa ye mpo abenga Ele ye não está a acreditar que Deus vai lhe dar porque lhe chamou. epe eloko mosusu nayebisa yo E outra coisa que vou te falar. na mosala ya nzambe frère Na obra de Deus, meu irmão, selon la sainte doctrine de Christ segundo a doutrina do Cristo, batiaka moto serviteur na basentima te não se consagra um servo segundo assim, tipo brincadeira. yango moni soki na baeglise nyonso Aí você se vai em outras okosala igrejas, baremarke ke vai ver que bazoso bapeti na bango tomaram os caçules deles. yo ozala awa Oh, você fica aqui, yo mai wana yo moto banda kocontrole yango você vai começar a controlar aquela água. yo kote oyo parce que ayebi ke azosala bongo mpo contrôle ye moto azosala yango Ele está fazendo assim porque ele também está no controle. apa Olha, pai, likomi ya bokokoka ngo te parce que eza poids makasi aqui vocês não vão matar a escritura porque a escritura é awa pesada. nazilipa nazotrempe na kati ya vent Aqui eu tomei o pão judas iscariota kozala scandalise na butu ya lelo E se o Judas vai ser escandalizado na noite de parce hoje, que kotinda yo osilika é davantage porque vai te levar a se irar ainda mais. mpo lipa na vin bokosupporte yango te soki ozala na nzambe Porque te nunca se pode suportar o pão e o vinho se não há Deus. yango écriture elobi Portanto, a escritura está a soki dizer: moto atosi papa na mama te se alguém não obedecer o seu pai e a sua soki mãe, aye na ndako na yo se vier na tua casa, frère irmão, kopesa
Não lhe dê nem sequer saudação. Nem sequer passe a palavra a ele. Isso não é uma revelação. C'est une réalité, c'est la doctrine. É uma realidade, é doutrina. Est-ce que vous savez? Será que você vai fazer? Parce que Não vai conseguir porque fondement exaté. não há alicerce. Likambo ya Nzambe. O problema de Ce Deus, kolingo longa ma sœur. se você pode, Kotalaka batote. não começa a ver as pessoas. Wana ke sukola baketi ya église. Oh, vou ir lavar as cadeiras da Ifuna na basia igreja. wana babanda. É necessário aquelas irmãs primeiramente começarem. Donc ça veut dire que Quer dizer que, ndenge zaboye. conforme estão assim, Wana selo kumona église awa. esse irmão para estar aqui Il na faut que igreja, bato suba salelanga. é necessário os outros irmãos fazerem ali. Tala, bien aimé. Bem amado, Nazopesa biso conseil. só dando um conselho. Siko bandimi ya église ya Kapolo boza babaya. Agora, os fiéis da igreja de Capolo são visitantes. Siko soki oye na église. Agora, se você vier na igreja, Okoyana na maboko pamba. vai vir com mãos Siko abanadas. soko ozana posa mbongi se pesa yo. Aí, se queres dinheiro, queres dinheiro. Eza sincère. Isso não tem To comprendre sentido. nzambe to sambela. Vamos perceber Deus que estamos a servir. Se Soki nazo kitenda kuna nazo ya eu awa. estou a deixar a minha casa Ce suave n'est pas aqui, pour la gloire des hommes. não é para a glória Mais dos premièrement homens, c'est pour la gloire du Seigneur. mas é primeiramente para a Nakoteka glória basapato do na Senhor. ngai frère. Eu posso deitar Pour na futa mbongo vender taxi na église. os meus sapatos Mais para dar lui, até como dentro ele da coloca, igreja. Mas agora é como Bandimi se bakomi ba chef ya Nzambe. os fiéis tornaram-se chefes de Omona Deus. mondimi. Você vai ver os Azoki fiéis, comme ça chef. está se tornando chefe. Omoninga. Veja, Il faut eu pas penser. não. Makambo le bozo yango wapi? De onde tiraste essas coisas? Pas faire ya Jésus-Christ. Irmãos de Jesus. Soki ba siffler rassemblement, pop, batos baye. Se quando tocam, Se a yo congregação, fuba toda a gente bonde la tem yo que parole la vir. parole de Dieu. Aí você tem que te fazer, não sei se é o que, só para vir na igreja. Et puis yoka ba passer na bango ne ba bisaka bango. E aí, eu está como é que os pastores eles falam? Te sika ye parce Não, que Nicolas deixa. zote kanano. Aquele ainda está vendendo. Moni fuba lukalipa. Oh, tem que procurar ainda pão. To lukalipa. Procurar ainda pão. Yesu aibisi Pierre. Jesus disse ao Pedro: Oh Pierre. Oh Pedro, Soki monta se conserver en lui-même. se alguém conservar a sua vida para A si mesmo, perdre. perderá. Mais soki monta tiki misala ya Mas se mabongo na alguém ye. deixar as suas coisas Alandinga. e me seguir, Nde akozwa bomo ya solo. aí terá a verdadeira Akozwa vida. recompense ya Terá solo. recompensa verdadeira. Frère. Bem amado, Sala examen de conscience ndenge ovandi. faça exame de Banda consciência. obanda mombongo. Desde que começaste, Yebisango oza na fond ya combien kosepesa Nzambe. diga-me quando é que tens, Osali nini na vie na yo na mombongo o que é osalaka. que fizeste nos Et tu es teus en train de negócios. souffrir tous les jours chez E toi. todos os dias estás a Moral des sofrer. arbres a battu tout le temps parce que vous êtes incrédule. Porque tudo isso é pela incredulidade. Frère Marcel, tu es d'accord avec moi? Estás de acordo C'est comigo? compliqué. É On t'a banni mombongo 10 ans. Alguém que trabalha durante 10 anos, Mais na parents boya Alex Akaza na mbongo. mas na aparência você Mais só que na ndako na zo souffrir mas você moralement. na casa dele, ele está a sofrer. Por Parce quê? que batu bango mo metisi basinga na bavina bango. Porque as próprias pessoas Bakomi estão a kokosi la bloquear as bandoki ya suas famille. vidas. E aí começa a Balobi ke bandoka famille takangi biso dizer, basinga não, ko to são os swate. bruxos da família que estão nos Donc ya poder. liboso eza yo O moko. primeiro bruxo ainda é você. Shalom. A paz do Senhor. Betela nkoso maboko makasi. Aplausos para o Senhor Jesus. Ozali ndoki ya liboso ya fina yo moko. És o primeiro bruxo da tua própria vida. Mais comment fait-il otie barrière liboso na yo? Mas como é que você põe barreira em ti? Soki oyoki mongongo ya Nzambe fongola motema. Se você ouvir a voz de Deus, abre o coração. Komanda ko raisonner te. Não começa a imaginar. Makambo ya Nzambe ba raisonner ka te As coisas de frère. Deus não pode se imaginar. Le sali est individuel. A salvação é individual. Soki yeso ye mwasi na yo. Soki abanda kotosa Nzambe ta botikala yo okei. Se você crer em Jesus, se a tua mulher não crer, vai te deixar e vai embora. Siko po sala bolamu na kati kisi fotala bato. Portanto, para você servir a Deus, é necessário você olhar as pessoas. Nalingi moto nyonso azwa décision na vie na ye. Eu quero que todo mundo tome decisão na sua Tala bien vida. aimé, totambola bien te. Bem amado, não estamos a caminhar bem. Moto soki opesa conseil yo te frère oboma yo. Se alguém não está te dar conselho, está te matar. Tozotambola bien te. Não estamos a caminhar bem. Siko mpona beta marton ekisi funa bando kobondela na bato kete na beta te omoni bandimba kokima. Portanto, para mim, não sei se quer ter dinheiro, tenho que começar a falar, ah, não posso falar assim, senão os dias vão Jésus-Christ na fugir. église na ye. Jesus na sua Igreja igreja, bato nyonso bakende. ele até se alegra quando as pessoas vão embora.
Si on a une question, Agora eu vou vos perguntar. est-ce que Pierre, Será que Pedro, no dia que o céu se abriu, no dia que o céu est-ce se que abriu, tu es mon fils bien-aimé, Pierre? será que disseram a Pedro, tu és meu filho amado? Jésus-Christ. O que Deus ama é apenas Jesus Donc, Cristo. Jésus-Christ, Portanto, se você não é Jesus Cristo, Deus jamais vai te amar. Você comprendre? Ça, ça Donc perceber. Jésus, Quer dizer, il y a sa parole. Jesus é apenas À palavra. côté de la parole, E vai ser palavra. infaillible. Infalível. Elle restera toujours debout. E vai estar Le sempre de fondement pé. debout. Alicerce que C'est-à-dire está qu'on change firme. d'été. Yango pour la lobby, Por isso Paulo disse, ataba ko lié biso na basinga. ainda que nos amarrem, Mais la parole de Dieu, mas a palavra de et que Deus ça l'a jamais lié. jamais será amarrada. Shalom bien-aimé. A paz do Senhor. Tozo bonde la Zambé. Estamos a orar a Deus. Tokomi nasuka. Chegamos no fim. Je pense l'idée ça pour na yonanga. Eu creio que a pregação é para nós. Nzamba sana posa timola libula motema na yo. Deus quer cavar profundamente no teu coração. Metanga zo timola ifalinga chali lobana ye vanda kata mo na yo. Mas antes dele cavar, ele quer pôr a palavra dele no teu Pour ezala coração. mwinda oizo kambayo. Para que seja uma luz que te guia. To treme bisonyo so servo. Vamos nos colocar de pé todos nós, por favor. Ozo bisanzambe que Seigneur creze na motema na ngai. Começa a dizer, Senhor, sonda o meu coração. Zamba creze na motema na Começa a dizer bineme. para Deus examinar o teu coração. Zamba chali banga na motema na yo. Começa a dizer para Deus pôr a rocha no teu Parce que coração. tu es la maison du Seigneur. Porque tu és a casa do Senhor. Ndako ekobuka na te. E essa casa não vai desabar. Ndako ezali bien bâti. Uma casa que é bem edificada. Mais soki nano tongami te. Mas se você ainda não foi edificado, Lele epai na Nzambe. chore a Deus. Banda kosala ba réflexion, banda kotala vini ni wono zo mene. Começa a ver a tua vida, a vida que estás a levar. Tala likambo nini zo troubler yo pour en faire que Nzamba yo kaka yo te. Vê o que está a te escandalizar a fim de Deus não te ouvir. Ozwaki décision kotika mabe otika kate. Tomaste decisão de deixar o mal, mas não deixas. Nayibi makambo na yo te. Eu não conheço os teus problemas, Nzamba yibi koleka ngai. mas Deus conhece melhor do que Yo eu. pa yibi koleka yo moko. E Ele conhece melhor que você Siko próprio. conscience de banda kosala. Agora que a tua consciência começa a se Ba bini metanga examinar. bazo yemba banda déjà commande ko réfléchir. E quando os bem-amados estão a louvar, começa já a refletir. O banda ko se condamner yo moko Começa a déjà. se condenar já. Pe yo moko banda déjà banda ko regretter, banda ko Começa regretter. logo a se arrepender. Alléluia. Oh, Dieu de grâce. Ozo senga Nzambe bolimbisi. Oh, Jesus. kobatela bonzambe na makasi nanga nakokoka eloko te Olo ya kosunganga. kotambola na vi ya kobanga nzambe nanga nakokoka eloko te Olo ya kosunganga. kotosa liloba kotia yango na misala nakokoka eloko te Olo ya kosunganga. yeba ngai moko nakoki te Moko nakokite. nakoki te nzambe nanga Olo ya kosunganga. olongai moko nakoki te Moko nakokite. yawe Olo ya kosunganga. Loba yo ke yo moko koka te. Começa a dizer ao Senhor, tu próprio não vais conseguir. Loba ke Nzambe pesanga makasi na tambola kobanga yo. Começa a pedir para que Deus te fortaleça a fim de você lhe temer. Yebisa ye ke Nzambe sunganga na zokokanga moko te. Começa a pedir a ajuda de Deus porque você sozinho não vais conseguir. Pona kotika mabe na zokoka te Seigneur. Começa a dizer que não estás a conseguir deixar os maus com a tua própria Ayibi tango força. molai na zokoka kotika te. Começa a dizer, há muito tempo que eu quero deixar o mal, mas não consigo. Na zotika kokosa te. Eu não deixo de mentir. Mais Nzambe salanga grâce. Começa a pedir a graça de Deus. Senga mawaya Nzambe likolo na yo, Começa a senga mawaya pedir a Nzambe likolo na yo, banda ko bonde misericórdia de bien Deus na aimé. tua vida. Começa a implorar Bondela, perdão bondela, de que você Deus. Nzambe asala A graça. ajuda de Deus. Começa a pedir a graça de Deus na tua vida. Ore. Oh Deus, sou pecador, Pai. Car l'Éternel digne des louanges. Venez, chantons avec allégresse. À l'Éternel est notre sauveur. Poussons des cris de joie vers les rochers des monts salis. Car l'Éternel digne des louanges. Il est bon, Il est bon. oh, Il est bon pour moi, il est bon, les grands précieux Dieu d'amour. grand précieux Dieu d'amour.
joie vers les rochers des monts salis, car l'Éternel est digne des louanges. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel est notre sauveur. Poussons des cris de joie vers les rochers des monts salis, car l'Éternel est digne des louanges. Il est bon, Il est bon, oh, il est bon pour moi. Il est bon, les grands précieux Dieu le d'amour. grand précieux Dieu d'amour, Il est bon, le Seigneur de la gloire. il est bon, Je t'adore Seigneur. il est bon, les grands précieux Dieu d'amour. Venez, prosternons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel des armées. Son nom c'est la parole, le sujet de nos louanges, revêtu des majestés. Tu es digne à jamais, Saint d'Israël. Venez, prosternons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel des armées. Son nom c'est la parole, le sujet de nos louanges, revêtu des majestés. Tu es digne à jamais, Saint d'Israël. Il est bon, Il est bon, Dieu d'amour. il est bon pour moi. Il est bon, les grands précieux Dieu d'amour. Règne à jamais, Il est bon, le Saint-Esprit de Dieu. il est bon pour moi. Il est bon, les grands précieux Dieu d'amour. Ce n'est pas à ma chair que je me confie, ni aussi à mon argent qui me sauvera. Mais c'est toi ma forteresse, le bon berger. Je ne manquerai de rien, créateur de l'univers. C'est lui qui est assis sur le trône élevé. Tu es bon, mon Seigneur. Oh, mon roi, c'est son trône est à côté. Qu'on voit le règne, bien habillé, plein de grâce à jamais. Il est bon, Créateur de l'univers, gloire à toi. il est bon, les grands précieux Dieu d'amour. Tu es bon pour moi, Seigneur. Oh mon roi, mon Il rocher. est bon, les grands précieux Dieu. Le ciel et la terre est à toi. Il est bon, Oh, il est bon, mon Jésus. il est bon, les grands précieux Dieu. Tu es bon pour moi, Seigneur. Oh, Il est bon pour moi. Il Jésus. est bon, les grands précieux Dieu d'amour. Je t'adore, mon Seigneur. Il est bon, Alléluia. il est bon pour moi. Il est bon, les grands précieux Dieu d'amour. Règne à Il est jamais. bon, Le tabernacle vivant, il est bon pour moi. c'est Jésus. Il est bon, les grands précieux Dieu d'amour. Oh Jésus, mon mari dit son, c'est toi la pluie du printemps qui arrose la terre. Que la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Tu domines éternellement sur les nations. Toute la terre s'est prosternée devant toi. Dieu de notre espoir, de toutes les extrémités lointaines de la terre. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange. Alléluia.
Oh, Samboyo, Sombaki ngai, na kulusu papa na bana. Yokela ngai mawa, nakweisa kondima na ngai te, mpona bisengwa mokili oyo. Yokela ngai mawa, nakweisa kondima na ngai te, mpona bisengwa mokili oyo. Nabotamaki na kati na lisumu, Yesu yo sikolinga, yo lingaki solo ezala kati nanga. Ngai moko nakoki te, lona bwanya na motema oyo yanga, nakumisa yo Nzambe, esengo nanga lokumu ya yo. Nabotamaki na kati na lisumu, Yesu yo sikolinga, yo lingaki solo ezala kati nanga. Ngai moko nakoki te, lona bwanya na motema oyo yanga, nakumisa yo Nzambe, esengo nanga lokumu ya yo. Fongola Ibe bunanga, tia maloba na monoko nanga, nasakola sango na yo sango yo ya malamu. Fongola Ibe bunanga, tia maloba na monoko nanga, nasakola sango na yo sango yo ya malamu. Naembeli yo nsembo oyo ya lokumu Yesu. Mama makasi ya Samisona, Nzambe na Mose yo bomwani te. Mama makasi ya Samisona, Nzambe ya basantu yo bomwani te. Bakubande kabakusangane, mama makasi ya Samisona, Nzambe na Mose yo bomwani te. Mama makasi ya Samisona, Nzambe ya basantu yo bomwani te.
La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, ses voix comme elle est nue depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, l'hippopotame, la première créature de Dieu, et un animal comparé à l'homme. La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité,